Capítulo 5. Segunda lição: você, milionário. Substituir os pontos cegos por uma visão de futuro. O primeiro princípio é que você não deve se enganar, e você é a pessoa mais fácil de ser enganada. Richard B. Feynman, físico teórico. Claro que, se fosse tão fácil como fazer uma simples escolha, todos nós seríamos milionários. Mas não somos, longe disso. Embora escolher a riqueza seja uma etapa essencial no caminho para ela, não é o único. E ficar milionário significa dar todos os passos, não só o primeiro. Eu converso com diversas pessoas que estão lutando para transformar a própria vida financeira. E essa luta geralmente envolve frases como: quero ganhar mais, mas não sei como. Trabalho como um louco, mas não enriqueço. Algumas pessoas parecem ter jeito para a riqueza. Eu não tenho. Meu palpite é que algumas dessas frases são familiares para você. Tudo bem. Elas realmente são desafios reais e você não está sozinho. Minha resposta a todas elas, no entanto, é sempre a mesma. Bem-vindos à Caixa. Bem-vindos à Caixa é uma frase para resumir uma ideia mais simples que talvez seja o conceito mais importante a ser assimilado no caminho para ser milionário, pela minha perspectiva após anos construindo riqueza. A Caixa explica por que algumas pessoas não ficam ricas, mesmo quando escolhem a riqueza. Porque você se sente empacado em uma determinada renda ou um determinado patrimônio líquido, e por que trabalhar mais raramente se converte em maior riqueza. Claro que todos querem saber o que é a Caixa. Para entender isso, precisamos falar de crustáceos. Caranguejos, eremitas e milionários. Você já deve ter visto um caranguejo eremita. São crustáceos da mesma classe dos eternos e deliciosos favoritos, lagostas e camarões. Ao contrário de outros crustáceos, contudo, os caranguejos eremitas adultos se adaptaram a viver em terra firme. Eles respiram ar úmido em vez de água e, diferente das lagostas e similares, não têm a concha dura. Os caranguejos eremitas têm exoesqueletos bem macios se comparados aos outros primos crustáceos, e isso os torna presa fácil. Como resultado, eles evoluíram e passaram a pegar outras conchas emprestadas. Quando você vir um caranguejo eremita se arrastando na praia, ele estará em uma concha que pertenceu a outra criatura. Contudo, à medida que o caranguejo eremita cresce, precisa encontrar conchas maiores para acomodá-los. Como um peixinho dourado em um aquário, eles são limitados pelo ambiente ao redor, mas o interessante é que nem todos os caranguejos eremitas são iguais. Alguns ficam com uma concha por mais tempo que outros. Há os que praticamente não trocam de concha, enquanto outros continuam a mudar de ambiente ao longo do tempo. A certa altura, alguns simplesmente não mudam mais, ficando na mesma concha pelo resto da vida. Os humanos não são muito diferentes, mas, em vez de conchas físicas, nós temos caixas, mentalidades, crenças e hábitos que adotamos ao longo do tempo e descartamos depois de superá-los. Tendemos a trocar muito de concha ou caixa quando somos jovens e estamos crescendo, tanto em termos físicos quanto mentais. Mas o processo costuma desacelerar consideravelmente quando chegamos à vida adulta. À medida que crescemos, passamos a ter as mesmas atitudes com as mesmas pessoas. Temos a mesma rotina e, o mais preocupante, nossas crenças e modos de pensar ficam mais arraigados. Como o mais excitante dos caranguejos eremitas, passamos a habitar uma concha mental e tendemos a nos apegar a ela.
essa tendência afeta tudo na vida, das escolhas profissionais às nossas férias e relacionamentos, mas é particularmente relevante quando se trata de construir riqueza. O que trouxe você até aqui? A caixa são as crenças, experiências, pensamentos, habilidades e chances que formam sua realidade. É invisível, mas você pode ver os efeitos dela no mundo físico ao seu redor. Essa caixa onde você está agora, sem dúvida, lhe serve muito bem. Você cresceu nela e está confortável. Tudo em sua caixa tem um resultado razoavelmente previsível. Sua casa atual, seus amigos, emprego ou empresa e o carro que você dirige. Tudo isso é resultado de pensamentos, crenças e ações realizadas no passado. Eles são o resultado da sua caixa. Cada ação realizada por você foi filtrada pela caixa e pelos padrões cerebrais que o ajudam a decidir como levar a vida, para o bem ou para o mal. Da mesma forma, esse raciocínio se aplica à sua renda. A caixa em que você está agora é a mesma que levou você à sua renda, conta bancária e patrimônio líquido atuais. Se deseja que isso mude, precisa de uma nova caixa. Quando um caranguejo eremita quer ou precisa de mais espaço, ele deixa a antiga concha para trás e se muda para uma nova. É um período perigoso. O caranguejo, nu e de casca macia, está exposto ao mundo. É um risco. Mas, para o caranguejo, é o risco que se corre se quiser uma casa melhor. Como o caranguejo eremita, você só cresce até um determinado ponto se continuar onde está. Cada dia que o caranguejo eremita não cresce, é um dia em que nada muda. O mesmo vale para você, que está limitado pela sua caixa atual. E, embora possa ser arriscado, você terá que expandir sua caixa para obter resultados diferentes. Se quiser uma vida e realidade diferentes das que tem, precisa mudar suas crenças, pensamentos e ações. Se continuar vivendo nos limites da sua caixa atual, continuará obtendo os mesmos resultados, da mesma forma que o caranguejo eremita. Se você quiser uma concha maior, terá que mudar. Para criar uma caixa maior. Você nunca troca de caixa e sempre vê o mundo de acordo com o filtro de suas crenças e experiências passadas. Você sempre está sendo um pouco enganado pelo cérebro, sem enxergar muito bem a realidade, e isso vale para todos nós. O que você pode fazer é expandir a caixa, o que pode ser feito de duas formas. A primeira é se conscientizar dos tipos de viés, principalmente os relevantes para o dinheiro e para a riqueza, que atrapalham o julgamento, inibem as ideias e empacam o caminho. Como pontos cegos no cérebro, eles o impedem de ver com clareza as situações em que está sendo enganado pela sua programação padrão. A segunda forma de expandir sua caixa é imaginar outra vida, criando a visão de uma caixa diferente, em que você tenha mais abundância e seja milionário, uma caixa que seja a sua nova concha, como faz o caranguejo eremita. Caixa antiga. Descubra os tipos de viés que moldam seu mundo financeiro. Uma das descobertas mais importantes sobre a vida humana nas últimas décadas é que não vemos o mundo como ele é. Nós não enxergamos a realidade, e sim uma versão dela fabricada pelo nosso cérebro. Se isso parece um pouco absurdo, saiba que não se trata de pseudociência. Tudo o que você pensa, que sabe e acredita foi criado pelo cérebro, e a neurociência pode provar. A cor vermelha é uma interpretação da luz feita pelo seu cérebro. Isso significa que o vermelho visto por você pode não ser o mesmo das outras pessoas.
O filtro cerebral, pelo qual vemos o mundo, distorce a visão da realidade, fazendo com que vejamos tudo de um jeito singular e muitas vezes nos tira um pouco do caminho, sobretudo quando se trata de dinheiro. Não se sinta mal. Todos nós temos esse tipo de viés, sem exceção. Ao se conscientizar deles, é possível entender as fronteiras da sua caixa atual e o que o impede de expandi-la. Existem muitos tipos de viés. Estes são os mais relevantes no caminho para a riqueza. Aversão a perdas. Somos programados para não gostar de perdas. Ninguém gosta de perder, mas nós, seres humanos, detestamos perder mais do que gostamos de ganhar. Ganhar R$ 100 é ótimo, mas perder 100 parece muito pior. Isso faz a pessoa se apegar ao que já tem e odiar riscos quando se trata de dinheiro. Criar riqueza sempre exige um pouco de risco. Se você tiver muita aversão a perdas, será difícil chegar ao status de milionário rapidamente. Falácia do custo irrecuperável. Relacionada à aversão a perdas, essa falha no pensamento nos leva a continuar despejando recursos no que não deveríamos. Se você alguma vez disse, já investi tanto nisso, não posso pagar agora, então foi vítima dessa falácia. Lembre-se, os custos irrecuperáveis já foram totalmente perdidos. Viés do status quo. É a tendência a preferir que tudo continue como está. Como os caranguejos incapazes de trocar de concha, encontramos conforto no que é familiar. A mudança nos perturba e temos um viés contra ela, mas mudar é preciso. Descontar o tempo. É a tendência a valorizar recompensas imediatas em detrimento das futuras. Quando decidiu comer o pote de sorvete agora e preocupar-se com a saúde depois, você descontou esse tempo do seu eu futuro. Em termos financeiros, isso acontece ao não ser capaz de adiar a recompensa, gastando agora o dinheiro que poderia investir para obter um retorno maior no futuro. Efeito avestruz. Todos nós conhecemos este viés. É a tendência a se esconder da realidade. Se já evitou abrir uma fatura de cartão de crédito por não querer encarar a quantia devida ou demorou a enfrentar uma situação no trabalho por saber que será um problema, você foi vítima disso. Outros tipos de viés. Além dos tipos de viés reconhecidos por economistas e psicólogos, existem outros não oficiais, representados pelas crenças e padrões de pensamentos baseados em sua criação, seus colegas, sua cultura, etc. Entre eles estão a crença no trabalho árduo, sem pensar se você está trabalhando de modo inteligente. Falaremos mais sobre isso no capítulo 7. Ou acreditar que ricos são gananciosos, ou o dinheiro é a raiz de todos os males. Essas ideias podem ser prejudiciais à sua prosperidade futura. Todos nós temos crenças e uma consciência em relação ao dinheiro, que afeta a capacidade de enriquecer. Seu trabalho é descobrir essas crenças para descobrir quais estão atrapalhando e de quais novas crenças você pode precisar no caminho para a riqueza. O único jeito de mudar esses tipos de viés é por meio da conscientização. Só assim você poderá percebê-los. Exige prática, mas é para isso que servem as manhãs. Um recurso excelente para explorar as diversas formas pelas quais o cérebro pode moldar sua caixa financeira é o livro Your Money and Your Brain, de Jason Zengin. Caixa Nova: Como criar sua visão milionária. Em Wealth Can't Wait,
Meu coautor e eu escrevemos sobre a diferença entre jogo no ar e jogo no chão. Seu jogo no chão é o esforço diário trabalhando arduamente para fazer o que precisa ser feito. Quando a maioria das pessoas pensa em trabalho, elas estão pensando no jogo no chão, as ligações de vendas que fazem, o número de pregos que pregam, as palavras que escrevem ou os incêndios que apagam. O jogo no chão é a relação para ganhar o salário. Sem dúvida, o jogo no chão é essencial. Você não vai ficar milionário sentado à toa. Mas, como a maioria das pessoas conhece apenas o jogo no chão, acaba empacando nele. O seu jogo no chão está dentro da caixa. O jogo no ar é algo bem diferente. É o alto da montanha de 15.000 metros, a visão de 1.000 quilômetros da sua vida. O jogo no ar inclui os planos e as táticas para enriquecer. Ele é uma perspectiva de alto nível da sua vida a fim de garantir que os esforços do seu jogo no chão estejam concentrados no lugar certo. O ideal é que o jogo no ar o obrigue a expandir sua caixa. Não é possível ter um sem o outro. Só ar sem chão significa que você está buscando um passe de mágica. É o que acontece quando você não escolhe a porta da riqueza e apenas espera ficar milionário. Contudo, só chão sem ar pode ser igualmente problemático. É quando você rala todos os dias, trabalhando cada vez mais, só para descobrir que todo esse esforço não levou a uma riqueza significativa ou, pior ainda, não levou a nada. No próximo capítulo, vamos ensinar a definir objetivos em nível milionário e criar planos para conquistá-los. Porém, os objetivos, planos e riquezas se encaixam em um contexto mais amplo. O maior jogo no ar, que se chama vida. Tudo isso precisa se unir para se encaixar na vida que você deseja. Você pode escolher toda a riqueza do mundo, mas nunca vai conquistá-la ou mantê-la se ela não servir na sua vida. Para garantir que você fez a escolha certa e que os objetivos financeiros que definiu vão servir, é importante estabelecer o que você deseja para a sua vida. Eu chamo isso de visão, o mais alto ponto de observação do meu jogo no ar. Defino objetivos anuais nas últimas páginas do meu diário. Esse diário vai comigo a todos os lugares, pois funciona como caderno de anotações, lista de tarefas a cumprir e depósito de pensamentos em geral. No final de um ano, ele forma um registro em papel do meu pensamento nos últimos 12 meses. Nada disso, porém, funciona sem a minha visão. Embora os objetivos sejam geralmente criados em uma estrutura de um ano, tenho visões de 5 e 30 anos para a minha vida. Esses registros, com a minha visão, o nível mais alto do meu jogo no ar, assumem uma forma bastante singular. Esse é o processo que eu uso. Aqui é Elisa Oliveira e esta é mais uma aventura na leitura do livro O Milagre da Manhã para se tornar um milionário, dos autores Howard Oates, David Osborne e Honore Corder. Gratidão. Namastê.